Como é que vai ser? Vai ser tipo uma conversa ou tu vai fazer perguntas? Tu tem tipo assim perguntas, tipo assim um tópico de perguntas? Ou vai ser uma conversa mesmo? A primeira pergunta que eu teria a fazer, como é que eu posso te chamar? De Parallax, de Spy? E chama de Spider, porque esse é meu nick assim na internet, é Spider. E aí pessoal, sou eu, Emblema. Hoje eu tô junto com o Spider, o criador do Operant Face e o anime do Carpinteiro, que eu não acompanhei muito bem. Então, Spider, se você quiser se apresentar e falar algumas coisinhas, pode ir em frente agora. Oi pessoal, beleza? Daqui é o Spider e eu tô aqui aparecendo aqui de mentira. Deixa eu primeiro me apresentar direitinho, tá bom? No momento agora eu tô, sei lá, com 20 anos, fazendo faculdade e tudo mais, de design gráfico, tô indo pro 3º semestre. E a minha vida foi sempre aquele clichê de anime shounen. Eu perdi os meus pais muito cedo, eu sempre fui o carinha rejeitado, sabe? Aquele que sempre fica no balanço. Então eu sempre ficava sozinho no balanço, todo mundo me rejeitava, eu era um aluno esquisito e tudo mais. Então, meio que por essa falta de afeição, meio que um objetivo e meio que eu me prendi no meu mundinho, sabe? Então eu comecei a criar histórias meio que pra meio que complementar, sabe? Por causa dessa falta que eu tinha, sabe? Eu comecei Tu perdeu os seus pais muito cedo, foi? Uhum. Então você tá nesse mundo há muito tempo sozinho. Na verdade, assim, muito cedo que eu digo assim, pra mim, né? Mas eu não perdi na infância, mais ou menos, né? O pai eu perdi em 2014, eu já tinha conhecido evangélico e tudo mais, mas meu pai faleceu em 2014 e a minha mãe em 2017, né? E acontece que sim, eu perdi eles um pouco cedo, assim, pra essa idade, né? Que é algo assim que a gente não marca, né? acostumado, né? Uhum. Sempre vai marcar a nossa vida inteira, né? Sim. Uhum. Não, mas é só mais um adendo, né? Bem, e foi inclusive com o falecimento da minha mãe em 2017 que veio o sonho de eu criar o Operant Face, né? Porque, como eu disse, eu estava muito preso no meu mundinho, entende? Então, quando veio esse segundo baque, que eu já tinha tido do meu pai, quando veio o segundo baque da minha mãe, mudou totalmente a minha forma de pensar, e disso saiu uma outra obra chamada Gemini Dark. Essa história é meio que... O Operant Face é meio que uma continuação dessa história. Não vou dizer que tem todas as respostas em Gemini Dark, mas tem meio que alguns personagens de Gemini Dark aparecem no Operant Face, ok? Então, é uma história que eu escrevi antes e foi num momento meio livre da minha história. Então, essa história é meio que... sou eu escrevendo em vez de ponto de vista da história. Então, é como se eu fosse a personagem. Em 2013, um amigo meu, né, eu tava na 8ª série, um amigo meu surgiu com um tal de... Chegou e disse, mano, tem um tal de anime chamado Evangelho. Aí eu, Evangelho? O que isso? É religião? Bagulho louco. E tipo, eu nunca tinha assistido anime online. Quando eu vi o primeiro episódio, eu fiquei doido. Fiquei tacando a cabeça na parede. Eu disse, meu Deus, isso é muito bom. Isso lá em 2013, sabe? E foi daí que eu entrei no mundo de anime. Bem, acontece que quando eu assisti esse anime, mudou minha vida completamente, o meu modo de pensar e tudo mais. Eu quero fazer algo desse jeito, sabe? E eu e meus amigos começamos a criar nossas próprias histórias. Eu já criava histórias e meio que a gente criou um universo compartilhado, entende? Sério, um universo compartilhado lá em 2013. E a minha amiga, ela criou uma história chamada As Flores, que ela me deu essa história, e eu criei o Operant Face. Nesse momento que eu criei o Operant Face, sim, como uma cópia de Evangelho. Mas sim, é uma cópia de Evangelho porque eu quis criar algo igual ao Evangelho. E o que acontece é que, assim, vamos imaginar que a história é como se fosse uma Bíblia. Tem o Gênesis, que seria a história da minha amiga, que seria a das flores, e tem o Apocalipse, o último livro, o Gênesis o primeiro e o Apocalipse o último. E o Operant Face seria o Apocalipse. Então, enquanto a minha amiga criou a história do Gênesis, que é a história das flores e contos terras, eu criei ou se fosse o Apocalipse, né? O Operant Face. O Operant Face, ele nada mais é que o fim dessa timeline dos eventos da minha história, entende? Era eu falando, entende? Era algo muito... eu botando as coisas para fora. Então, ela é muito mais obscura e mais densa do que o Operant Face. O Operant Face, ele é bem mais controlado, assim, entende? Mesmo ele sendo meio louco. Assim, dá pra ver alguns momentos que é bem pesado o Operant Face. Apesar Sim. de bagunçar ali, e tal, do gráfico, mas, por exemplo, o primeiro episódio, que é toda aquela introdução, ou ter a música do Evangelho,
Uhum. Se tu deixar de lado o que eu fiz as piadas e analisar mesmo, é algo um pouco pesado, porque olha o que tem. Tem uma menininha andando, ela tá com a perna manca ou quebrada, e Ali, tem outra menina que tá toda estourada. queria até falar uma coisa aqui pra vocês. Pra todo mundo, ok? Operate Face, ele fala sobre o apocalipse zumbi. Tem zumbi no Operate Face. E eu fiz de uma forma que os zumbis não aparecem. Sim, os zumbis estão ali e eles não aparecem. Mas aquela meninazinha, quando ela tá andando, meio que puxando a perna, ali é uma referência a The Walking Dead. E aquela menina, ela no Operate Face, ele chama de vampiros, que seriam os zumbis, né? Ele referência também aquele filme Eu Sou a Lenda, onde eles chamam os zumbis de vampiro. Então também tem uma referência ali a Eu Sou a Lenda. É muita coisa em Operate Face, tem referência a Akira, muita referência à Bíblia. Nessa época, foi uma época meio, como eu disse, obscura. Eu li 2 vezes a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mesmo. Eu entrei mesmo na fé, então por exemplo, um dos personagens, o grão-mestre Nimrod, o Nimrod tem a Bíblia e tem também a referência à Torre de Babel, que Nimrod foi que criou a Torre de Babel, então tem várias referências, sabe, a nome de personagem, a história bíblica, então eu fiz toda uma referência. Falou, tem zumbi, mas esse não é o rumo da história. Então o que eles adicionam na história dos robôs gigantes? Bom, os robôs aqui de Operate Face, eles são vistos como isso aí é muito lá da história das flores, ok? Lá nas histórias das flores, meio que monstros gigantes aparecem no planeta Terra. Olha só, eu já vi isso em algum lugar. E aí eles precisavam de enfrentar essas criaturas. E aí o que é que eles fazem? Eles criam garotinhas modificadas geneticamente para lutar contra essas criaturas no soco. Essa é a história das flores. Elas enfrentam os terras, que são esses monstros gigantes, essas bestas. Flores, elas são garotas geneticamente modificadas. E elas usam armamentos e tudo mais, armaduras e tudo mais. Mas são armaduras, tá? Não são robôs gigantes. Para enfrentar essas criaturas. Bem, dando spoiler aqui, mas elas não sabiam que era geneticamente modificada. Aí acontece, elas reviram. Elas eram vistas quase como deuses pelos humanos, sabe? Porque elas enfrentavam as criaturas, as bestas, sabe? Depois elas são extintas, meio os humanos traem as flores e elas são mortas. E precisavam de algo para enfrentar, não iam utilizar mais as flores. Então o que eles fazem? Eles criam os robôs, que são robôs biológicos. Já dando spoiler, muitas das flores estão dentro dos núcleos dos robôs. Então eles meio que pegaram os corpos das flores e trancafiaram dentro do núcleo. É tanto que você vê no final do episódio 1, tem uma flor, não uma flor, mas aparece uma mão batendo dentro de um núcleo, né? Eu vou depois mostrar. Caraca. E que ali tem um ser, né, dentro do núcleo. Então ela meio que vira a imperatriz da União da Rússia, né, do Império, e ela utiliza essas armas para destruir o mundo, né? Ela utiliza os jardineiros, como assim são chamados os robôs gigantes, eles são chamados de jardineiros. O novo Império nazista, por assim dizer, eles meio que se aliam, fazem uma guerra contra o mundo, levando à destruição do planeta Terra. Então, e aí eles meio que viajam no espaço, tem a história bem pirada. Eles viajam no espaço para outro planeta. Nesse novo planeta, eles fazem uma nova guerra nesse novo planeta, né, para ver quem ia ficar com cada região do planeta. E aí acaba que leva à destruição dos terras, né, porque eles utilizam os terras como arma de guerra. Então, nesse novo planeta, os terras eles são meio que antigas armas de guerra, sabe, antigas relíquias do passado. Inclusive, essa foto aí do anjo aí com meu esqueleto que eu te mandei, isso aí é um terra, tá? Essa criatura bizarra aí com essas asas e meio com esse corpo de osso, isso aí é um terra. A história era para ter 25 episódios, mas só foi feito 3 episódios, né? E mais 2 episódios especiais, que foi o episódio piloto e o episódio especial de Natal. Tu acabou de entrar num assunto muito interessante que eu queria te perguntar.
O Operant Face acabou ou tá no hiato? Ele tá no hiato, vamos considerar que ele está no hiato. O Operant Face, ele, como a série do Carpinteiro, ele era pra ter sido um jogo estilo visual novel. Ele é tipo um visual novel, né? Tipo um joguinho. Sim. E o Operant Face era pra ter sido desse estilo. Só que aí surgiu um meu amigo, Alucard, que foi assim, um grande amigo. Ele me ajudou muito assim, no momento mais obscuro ali. Ele me ajudou escrevendo Gemini de Dark e tudo mais. Então eu agradeço muito a ele, sabe? Ele é uma pessoa muito importante. E foi um dos meus primeiros amigos online também, nesse mundo assim, de jogos e tudo mais. E bem, e aí eu cheguei pra ele um belo dia e ele já conhecia, ele é hábil conhecedor de toda a timeline, assim, de todos os eventos, sim, ele conhece do Gênesis ao Apocalipse das minhas histórias. Nossa. Eu cheguei um dia pra ele e disse, bora criar um joguinho com a história do Operate Face, né, tudo mais. E aí que era o episódio piloto. É tanto que o episódio piloto ele não tem muita animação, porque ele era pra ser um joguinho, né, aquilo ali dele e tudo mais. E aí ele chegou e disse, mano, quando ele viu, eu já tinha produzido bastante coisa, mano, por que tu não faz uma animação com isso, né? Tipo, posta no YouTube como animação, sabe? Não como um jogo igual o Carpinteiro. Faz um estilo diferente, faz uma animação. E aí foi aí que surgiu a ideia de fazer uma animação. Só que eu já tava com quase tudo pronto, só faltava a última cena. Aquela última cena do episódio piloto, ali o Capitão Spider, literalmente ali sou eu, né, o Spider, é o meu personagem ali representado. Coronel, o senhor mandou me chamar, então será que posso chamar como nos velhos tempos, Spider? Mas é claro, já que a gente se conhece faz tanto tempo. E apareceu outro personagem, o Rex, que ele é o Alucard, né? Seria sempre assim. É tanto que fomos, eu dublei o Spider e o Alucard dublou o Rex. Meio que ali foi uma conversa meio entre amigos mesmo, sabe? Foi tipo uma homenagem às nossas amizades, sabe? E aí foi aí que surgiu o Operate Face, né? Realmente como série animada. Uma das coisas que eu admiro é que os episódios Operate Face são feitos em 3D. Sim. E a animação 3D Sim. não é fácil, eu tenho certeza que não é fácil. Assim como o 2D não é fácil, 3D não é fácil. Porque não é fácil um cara pegar, fazer meia hora de episódio. É o que? Dura 2 meses, 1 mês, dependendo da sua produção ou tempo livre. Queria saber assim antes, quanto tempo tu leva pra tu produzir em média um episódio de Operate Face? Cada episódio do Operate Face demorava de 3 a 4 meses para produzir um único episódio. No começo era só eu e o Alucard. Episódio piloto, episódio 1 e o comecinho do episódio 2, um ali do episódio 2 era só eu e o Alucard. Depois entrou certa gente na equipe e ficamos quase com 10 pessoas na equipe, assim, mexendo com 3D e tudo mais, sabe? E que esse foi o episódio 3. Mas o episódio 3 a gente chegou a ter quase 10 pessoas na equipe. O lançamento desse episódio é quase um episódio lançado a cada mês, assim. Eu postava um mês, aí lançava um mês do Carpinteiro, e no outro mês lançava um episódio do Operate Face. Mas enquanto a gente estava fazendo um episódio, a gente já estava fazendo outro, entende? Então a gente fazia 2 episódios ao mesmo tempo. Então era desgastante, frustrante também, porque era muito trabalho. Bem, o primeiro episódio foi produzido da seguinte forma também. A gente meio que misturou técnica de 3D com 2D. Então o que é que a gente utilizou? Modelos de personagem em 3D, só que a gente meio que fez uma técnica chamada de rotoscopia, que no caso a gente animou o personagem em 3D, mas desenhamos o personagem em 2D, sabe? Sobre a animação em 3D, entende? E isso foi no episódio piloto, e no episódio 1 a gente fez isso. E aí a gente fazia da seguinte forma. Como o episódio piloto e o episódio 1 foi produzido no mesmo tempo, então eles usam a mesma técnica. Eu desenhava os frames, né? De dia, passava o dia todo desenhando os frames, e à noite o Alucard chegava, porque ele estudava horário integral. E aí à noite o Alucard chegava e pintava os frames. Assim, por dia eu fazia por volta de 12 frames e o Alucard ia à noite só pintando esses frames, sabe? Então ele era de grande ajuda. Ele também ajudou muito com o roteiro. Por mais que pareça um roteiro bagunçado, ele sim é organizado. Tá? Teve uma certa cena que essa cena deu um certo trabalho e acabou que a gente teve que simplificar ela. Que no caso é a cena lá no episódio 1 do Operate Face, tipo, vários soldados ali, tipo uns Stormtroopers, sabe? E a cena era pra ter, tipo, vários soldados, né? Vários centenas de soldados, e a câmera meio que passando de lado, assim, e mostrando aquelas centenas de soldados. Só que pra gente renderizar aquela cena, tinha computador suficiente para aquilo. Então o que é que a gente fez?
a gente fez uma gambiarra maluca que foi o seguinte: o Alucard ele mora em Espírito Santo e eu no Ceará, sabe? Aí o que a gente fez? O Alucard não sabia mexer em 3D, mas eu sabia. E o computador dele aguentava renderizar um pouco a cena. Então é o seguinte, eu controlava o computador dele, ele deixou o computador dele ligado com um programa que deixava eu meio que mexer no computador dele mesmo. Só que a gente não contou com uma coisa, né? A latência da internet e o computador ficar ligado o dia todo. Então teve vários problemas. Acabou que a cena não deu para renderizar por causa da latência da internet e tudo mais. Foi uma gambiarra maluca e o computador não aguentou renderizar aquela cena. Acabou que não deu certo e a gente só colocou umas imagens estáticas dos soldados, sabe? Então Entendi. não deu certo para renderizar essa cena, por conta que a gente não tinha computador suficiente naquela época. Por isso que o Operating Face ele não tem um 3D super bem renderizado, porque a gente não tinha computador para isso, sabe? Ficava com um computador melhorzinho, foi o episódio 2, e acabou que depois entrou mais gente na equipe. Mas, bem, a primeira parte, o Alucard saiu, ele ainda chegou a escrever o roteiro do episódio 2, e uma parte do episódio 3, ele chegou a escrever o roteiro, e fez a loucura de modelar a casa do Ezek, que vai estar aí, né? Vai estar aparecendo, eu vou estar mostrando a cena. Mas só que assim, ele não modelou a casa de uma forma que seria para uma série animada, sabe? Modelar cada cômodo separado. Não. Ele teve a brilhante ideia de modelar a casa por completo. E quando eu falo por completo, é por completo mesmo. Ele modelou, tipo assim, dá para você navegar por dentro da casa. Literalmente ele fez uma planta, com planta baixa, ele modelou, ele é maluco, ele não precisava modelar a casa toda. Bem, o Alucard ele acabou saindo do projeto, não foi por briga, não foi por nada, foi realmente porque não era aquilo que o Alucard queria. O Alucard, ele é alguém que foca muito nos estudos e tudo mais, e não dava pra ele ficar focando nessa série, sabe? Ele tava me ajudando realmente porque ele era um grande amigo, sabe? Mas não dava pra eu ficar forçando ele a ficar aparecendo, sabe? Com a saída do Alucard, acabou que a gente teve uma perda de qualidade, optou por usar o 3D puro, porque não tinha mais como fazer rotoscopio. No episódio 2, a gente usou o 3D puro, assim, os personagens estão realmente ali em 3D, a gente não desenhou por cima. As pessoas viram aquilo e meio já gerou um entortamento de nariz, sabe? As pessoas já não tinham gostado do episódio 1. O pessoal viu a melhora de tudo, né? Da questão gráfica, de animação, mas piorou por causa daquele 3D jogado na cara, sabe? A gente teve a ajuda de certos youtubers grandes, como o Telf, e agora eu esqueci o nome do outro, a Kai, que eram 2 youtubers de rap de anime. Eu agradeço muito a eles que me ajudaram. Eu perdi contato com o Telfos e com a Kai, mas eu agradeço muito pelo que eles ajudaram. Eles também deram a música deles, né? Pra gente utilizar a música de abertura do episódio 1, aquela maravilha que... Semeador que não semeador, mas semeia o amor nas sementes que espalhou pelo caminho que andou. Semeador joga as suas sementes no chão, os pássaros comem algumas e outras. E tem uma end, né, um encerramento, onde o Akai deixou a gente utilizar a música dele na end e em uma cena com as flores, né? E agora, vamos agora pro monstro, que é o episódio 3. Esse episódio fez eu chorar, mas não chorar de alegria. Foi de tristeza, de depressão. Foi quando eu tava no fundo do poço. Mano, nem quando eu tava escrevendo Gêmeos Dark, eu tava tão no fundo do poço, mano, quando eu produzi o episódio 3. Foram tantos problemas, foram tantas brigas internas. Eu cheguei a passar mal várias vezes. Eu pensava que, eu sei lá, eu tava muito nervoso, muita coisa. Eu não me alimentava direito. Realmente, eu passava o dia total no computador, não comia, não bebia água. Em decorrência disso, eu comecei a sentir várias dores nos rins, por conta que eu não bebia água, não comia direito. Então, foi um horror. O episódio 3, ele pode ser bonito, ele pode ser o episódio mais bonitinho, mais bem feito em 3D, mas aquilo foi... Eu chorei muito, sofri muito para produzir aquele episódio. Foi um grande trauma para minha vida. Hoje em dia talvez eu não consiga produzir outro episódio de Operating Face graças ao episódio 3. O episódio 3 ele contou com cerca de mais ou menos quase 10 pessoas para produzir o episódio. Eu não consegui manter aquela equipe. As pessoas fizeram algumas coisinhas e começaram a sair do projeto. Acabou tendo também briga interna, vários problemas, várias discussões. Bem, aquela cena do começo, a do carro,
Sabe aquela cena? Tu viu o episódio 3? Sim, um pouquinho. Bem, aquela cena foi osso de fazer ela. Por quê? O 3D, como eu já tinha falado, a gente produziu 3D, a gente não baixava modelos em 3D pronto, ok? As pessoas até perguntavam, vocês baixam os modelos de 3D? Não, a gente fazia tudo. Os personagens, os carros, as coisas. Tem uma coisinha ou outra que a gente baixava. Porque a gente também não era de ferro, né? Algumas coisas precisava baixar. E bem, tem uma certa cena ali, aquela sensação que aparece o carro. Mano, aquela cena foi um sacrifício fazer, porque a primeira coisa, eu queria fazer baseado num cenário real. Então, eu peguei uma foto de um lugar perto da minha casa e disse para um dos caras, o meu amigo Nicoca, o Nicolas, aí eu chamei de Nicoca. Nicolas, modela essa cena aqui. E ele modelou bem parecido mesmo, com vários detalhes e tudo mais. Aí teve outro cara que modelou os carros aí. Só que aí também veio outro problema. A gente não tinha computador para renderizar do jeito que eu queria. Porque era para ter um 3D ainda melhor ainda do que foi o episódio 3. Era para ser melhor ainda, sabe? A gente tentou. Aquela cena do carro foi um grande teste. Mas a gente viu que a gente não ia conseguir manter aquela qualidade da cena do carro. Para aquela cena ser renderizada. Caraca. Pois é, e foi no computador melhorzinho que a gente tinha da equipe. Outro defeito, eu coloquei todas as animações na mão de um cara. Esse cara, ele não tem culpa de nada. Realmente foi o destino mesmo que brincou com a gente, né? Eu deixei todas as animações na mão desse cara porque esse cara sabia animar. Ele sabia animar muito bem. Ele fez várias modelagens ali das roupas do soldado, tudo ali foi ele modelado, os escudos, o cenário ali do depósito, foi ele que modelou. E ele estava fazendo as animações e tudo mais. Eu conversando com ele e tudo mais, eu sabia que ele estava passando por alguns problemas familiares. O irmão dele estava com um câncer no cérebro, sabe? E a gente conversava, sabe? Tudo mais. Sim. E ele falando, sabe? Mano, eu tô passando por esse problema, então não tá dando, eu tava no hospital agora com meu irmão, tudo mais, sabe? Ele ia conversando, tudo mais. O cara não vai ter cabeça pra animar algo enquanto isso com o familiar dele, né? E mesmo assim, mesmo nessa situação, ele ainda tava trabalhando no projeto. Isso, infelizmente, o irmão dele vem a falecer. Mano, mudou totalmente, ele virou outra pessoa, assim, meu Deus, o que aconteceu com ele? E eu fiquei muito próximo a ele, sabe? E aí aconteceu isso. E aí ele disse, mano, eu não tenho mais cabeça pra entrar no computador, eu não consigo mais entrar no computador. E aí ele me enviou algumas coisinhas, ok? Não é culpa dele, como eu disse. Eu não tenho raiva dele nem nada. Mas acabou que isso afetou muito o projeto. Por conta que eu tinha deixado tudo na mão dele e tava acabando o tempo. Eu já tava produzindo o episódio 4 já. E precisava lançar o episódio 3. E aí começou a sair gente do projeto. Depois que ele saiu, aí que o pessoal saiu mesmo. E aí acabou mesmo. Aí que a equipe toda sumiu todo mundo. E ficou só eu pra fazer um episódio. Eu acho que ali, no máximo, a gente tinha ali uns 10, 20 minutos pronto ali, sabe? Não tinha muita coisa. Eu realmente entrei de cabeça no projeto e disse, mano, eu tenho que terminar isso. E eu fiquei, era pra ser um episódio maior, a gente teve, a cena foi cortada, eu acho que 5 minutos ali foi cortada, era pra ter sido uns 45 minutos, a gente talvez cortou, eu tive que cortar ali, ficou só 38 minutos, era pra ser mais coisa, conseguimos terminar o episódio 3, deu tudo certo, né, no final, conseguimos lançar o episódio 3, mas aquilo me afetou muito. E aí, eu já não tinha, eu tava meio desgastado, né, eu não tive força pra continuar o episódio 4. Aí que surgiu a ideia de fazer o episódio especial de Natal, né? E aí veio o episódio especial de Natal. Foi muito em cima da hora, então a gente só teve 2 meses para produzir o episódio e a gente não tinha como manter a qualidade do episódio 3. Então a gente meio que fez no estilo da série do Carpinteiro, né? Os personagens meio estáticos, sabe? Eles não se mexiam e o cenário em 3D foi modelado ainda. Eu considero um episódio bom, né? O 3D dele não é aquele 3D, meu Deus, que 3D feio. É um 3D bonitinho, sabe? E ele agrega muito a história. Não é um episódio filler, ele agrega muito a história. Ele tem referência a Mary, que é a personagem principal do Gemini de Dark. A Mary, ela aparece lá. Antes da gente continuar perguntando sobre os episódios, por trás das câmeras é muito triste, cara. Tem vários acontecimentos assim marcantes. Eu entendi você, não foi culpa do cara. Não foi. Tu ainda manteve contato com ele? Eu tentei, mas ele, como eu disse, ele mudou muito e ele se afastou, sabe? E acabou que eu também me afastei, sabe? Não foi certo me afastar dele, eu compreendo. Eu já tentei entrar em contato com ele, mas não consegui, entende?
E sobre o Alucard saiu e também não teve mais contato com ele. Não, eu ainda mantenho contato com o Alucard, ele é meu grande amigão do Face, sabe? É porque assim, eu criei o Operate Face pra você ver a série de outra forma. É porque assim, não é pra assistir na forma convencional de episódio, ok? Ele tem meio que uma própria linha temporal. E a forma certa de assistir o Operate Face, ok? Vamos lá, eu vou dar uma breve explicação para quem quiser, ok? Depois assistir. Não é a ordem de episódio lançado, mas sim uma ordem cronológica. É tanto que cada episódio tem ali o dia e a data, né? A hora e a data. Isso é importante. Sim. É meio que vamos montar um quebra-cabeça, ok? Mas vamos lá. Primeiro tem que se assistir primeiro na ordem cronológica o episódio especial de Natal, depois o episódio 1. Primeiro assiste o episódio especial de Natal, depois o episódio 1, aí se assiste o episódio 3, depois de assistir o episódio 3, o episódio... eu sei, é muito louco. Assiste o episódio 2, parte 1, você assiste o episódio 0, que é o episódio piloto. Depois de assistir o episódio piloto, assiste o episódio 2, parte 2. Sim, eu sei, você deve estar pensando, por que tu criou uma história para se ler, se ver dessa forma totalmente bagunçada? Porque eu queria criar uma história desorientada mesmo. Foi o objetivo desde o começo. Eu não queria criar uma historinha narrada momento por momento, entende? Então eu criei essa história bagunçada. E outra coisa, o episódio 4, caso você queira saber da história, eu liberei o roteiro, então dá pra sim ler o roteiro do episódio 4. Outra curiosidade é que o episódio 5 e 6, o que era pra ter sido o episódio 5 e 6, eu transformei em uma obra extra. Meio que o episódio 5 e 6, ele meio que virou tipo um spin-off da série, porque o que acontecia? O episódio 5 e 6, ele era uma história meio fechada, sabe? Então, eu com meu amigo, o Eric, ele era dublador, ele dublou o Corvo e vários personagens. Aí eu falando com o Eric, eu tenho essa história aqui, que seria o episódio 5 e 6, né? E aí eu disse pra mim mesmo, mano, essa história, os personagens dela, meio que uma história fechada, ok? Ela tem começo, meio e fim. Ela é meio desconexa do restante da história, já que o episódio 5 e 6, ele vira tipo uma investigação, sabe? E ele é muito desconexo da história, sabe? Ele conta com outros personagens, então dava pra meio que transformar uma história única. E aí eu vim com a ideia, bora fazer um filme. Isso, mano, eu tinha acabado de terminar o episódio 3. Eu chego pro cara e digo, mano, bora fazer um filme. Ele disse, bora. E aí a gente começou a criar The Kit of Syrian. E tem algumas coisas, né, que a gente modelou. Os zumbis no The Kit of Syrian apareciam. Então a gente modelou vários zumbis, várias coisas. E acabou que não saiu do papel, né? Funcionaria muito bem como filme, sim, ok? Por conta que ele tem, como eu disse, uma linha narrativa ali bem fechadinha, começo, meio e fim. Ele é uma história bem única e bem centrada em investigação, meio do mangá, porque você também tá mostrando a história do mangá. O cara chegou a fazer 15 páginas, mas acabou saindo do projeto. É isso, né? O The Kit of Fear não saiu. E aí foi nesse momento, depois, né, eu já tinha levado o parque, eu já tinha dito pra mim mesmo que eu só ia voltar em 2022 a produzir o Operate Face, e aí eu inventei de fazer The Kit of Fear. Foi outra, eu taquei a cara no chão, sabe? Muito grande, e acabei desistindo do The Kit of Fear. Veio antes de Operate Face. Gemini Dark. Não tinha conhecimento. O Gemini Dark. Onde que a gente pode, se é que existe algum local pra gente assistir ou ler? Ele tá no DeviantArt, né? A história depois, quando eu foquei no Operate Face, então ela só tem até o capítulo 30. O episódio da praia, o Alucard também reclamou. Eu resolvi matar todos os personagens. Eu matei todos na praia. Eu matei todos, da criancinha até a personagem principal. Eu matei todos. E no final do capítulo, depois que eu mato todos os personagens, era tudo um sonho. Então, quando isso aconteceu, né, esse capítulo 33 saiu, as pessoas bateram em cima, dizendo, mano, o que aconteceu? A história tá tão bem escrita e tu veio e cagou tudo, porque eu já tava focando no Operate Face, então eu já não tinha tanto, eu já não tava focando tanto naquele projeto, então saiu uma história meio boca. 50 capítulos, eu parei no 30 e pouco, por conta que eu fui focar no Operate. Bem, o Gemini Dark até dá pra ler e tudo mais, mas é uma história bem mal escrita, foi a primeira história que eu escrevi,
É quase um fanfic, ok? Tem várias cenas pesadas, assim, mais 18, sabe? Ela escreve essa história pra não ficar tão machista, porque essa história, assim, ela é muito machista. Por mais que tenha uma protagonista feminina ali, ficou uma história meio bizarra, sabe? Eu não indico ler. Como eu disse, eu tava passando por uma depressão, então a depressão ali na personagem é a minha depressão. Eu não indico ler, é uma história muito pessoal, ok? Não é uma história que dá pra você ler, ok? Eu prometi pro Eric, o Eric ele me ajudou muito no roteiro, né? Quem escreveu o roteiro foi o Eric, sabe? Ele me ajudou muito, me ajudou a criação dos personagens e tudo mais. É tanto que você vê realmente o The Cage of Slayer, ele não tem nada a ver com o Upgrade Face, sabe? Eles passam ali no mesmo mundo, tem alguns personagens que aparecem, que são do Upgrade Face, mas em questão, vamos dizer, de narrativa, ele é totalmente diferente, sabe? Ele é uma investigação, sabe? Um repórter investigando um caso de algo sobrenatural dentro do esgoto. Então é outra história, sabe? É outra pegada, sabe? Nossa, que interessante, cara. E uma coisa que eu queria perguntar, vem me interessando muito o projeto aí, que é o Bombeiro Mascarado. E durante a minha pesquisa, durante esse projeto, ele tem um jogo no estilo... Qual é o nome? Mega Man. Sim. Eu não joguei ainda, eu quero jogar, eu quero trazer como emblema Jojo 3. Sim, existe, como tu falou, né? O Open Face, a ideia inicial dele era ser um jogo. Sim. Existe, assim, só a intenção de algum dia ser um jogo de Open Face? No momento, não. E é porque é o seguinte, eu nunca fui um programador hábil assim, sabe, tudo mais. Então meus jogos sempre saíram muito bugados e tudo mais. Nunca ganhei nenhuma competição que eu participei da criação de jogos, porque eu criava jogos para competição. E nunca ganhei nenhuma, meus jogos eram sempre muito bugados e tudo mais. Contar uma história em um jogo é meio difícil pela seguinte coisa, a pessoa quer jogar. Muitas vezes a pessoa não quer saber muito da história, ok? Eu sei que tem pessoas que gostam de ver, de assistir, de jogar pela história. Mas em alguns casos as pessoas não ligam tanto assim pra história, sabe? Não funcionaria o Upgrade Face no momento em questão, não funcionaria tão bem em um jogo por ele ser... Essa história é meio maluca, sabe? A pessoa realmente teria que ficar ser um grande fã mesmo pra ficar ligando os pontinhos, sabe? E a pessoa acho que daria mais atenção pro jogo e não pra história. E como eu disse, eu gosto muito da história, então eu acho que não, por enquanto não, sabe? Mas a ideia não é descartável, né? Por exemplo, como tu disse, né? Sai uma série com eventos ali diferentes e tal, uma timeline diferente. Quem sabe algum dia tu venha querer fazer um joguinho contando uma história e tal, de ter. Aí é contigo. Tem uma Upgrade Face apócrifo, talvez funcionaria para um jogo, sabe? Ele é tipo, ele é o filho rejeitado, né? Porque assim, na Bíblia, os livros apócrifos, eles são livros que não entraram na Bíblia, sabe? Eles não são considerados na Bíblia. E tem uma Upgrade Face apócrifo porque ele é aquelas ideias rejeitadas, sabe? Que não vingaram, e aí eu criei o Upgrade Face apócrifo. Então ele é totalmente uma história rejeitada, sabe? Ele acho que funcionaria, sabe? E talvez até mesmo o que funcionaria também muito bem seria a série do Carpinteiro Ferreiro Guerreiro, o Last Upgrade Face. Inclusive, o Kinot, né, que é o personagem principal, ele se casa, dando spoiler aqui, ele vai ter um filho com a personagem lá. Um descendente do Kinot e com essa esposa dele, né, aparece no Upgrade Face, sabe? Aqueles dois, o magro do episódio 1, que é azul, eles são descendentes direto do Kinot, sabe? São tipo como se fosse bisneto dele, sabe? A Carolina, né? A Carolina é uma personagem que ela meio que aparece em várias histórias, meio que é uma personagem imortal, né? E ela é sempre zoada por ela ser imortal, porque ela não envelhece. Na verdade ela envelhece, mas ela meio que sempre volta, assim, né? Sempre quando ela morre, ela volta a criança. Então é uma personagem que ela tá meio que 3.000 anos viva na história, né? Que as flores ainda estivessem vivas. Eu sei que seria diferente. Elas se sacrificaram para que as terras não destruíssem a humanidade, mas 3.000 anos depois, a humanidade criou sua própria praga, sua própria destruição. Pronto, tia Carol. Sempre você aprende, mesmo que não queira. Eu pude aprender isso nesses meus anos de vida. Às vezes parece que você está falando como uma velha. Ah, desculpe. Você é uma velha. Só você mesmo, Kellen, pra me fazer rir em momentos desses. Das flores até o Upgrade Face, sabe? Tá viva e viu tudo isso, sabe? Ela viu várias coisas, então
Ela é bem legal e tudo mais, ela aparece ali brevemente como easter egg, mas aparece. Pra pegar e raspar tudo de o Operate Face que eu achar, cara, pra assistir e interligar todos os pontos. Uhum. Assiste na ordem que eu te falei ali, que eu falei na ordem, porque aquela ordem é ótima pra assistir, sabe? Vai dar pra você, vai pegar várias coisas, você vai ver que se passa em outro planeta, porque assim, existem dois planetas, ok? Existe o planeta Terra, que ele aparece na série, ele aparece todo vermelho, né? Tipo como se fosse. E tem um planeta em que se passa a história do Operate Face, né? Que é outro planeta. Então, aí tu vai dizer, então é uma história, como é que diz? É um Isekai? Não, não chega a ser um Isekai, mas se passa em outro planeta. Me lembro disso até. Mas eles passam em outro planeta e tudo mais. E tem as raças, tem os povos, tem as religiões. É tanto que no Operate Face aparece ali as religiões e tudo mais, sabe? É como se fosse Tring, né? O veste da história da boiada, né? Pronto! Na verdade, eu me baseei muito no Vest, né? Lembra daquelas naves caindo? Lembra? Sim, sim, sim. Meu sonho é fazer uma cena igual aquela, porque baseado naquela cena, porque é muito boa. O planeta lá que ele tem 3 sóis, né? É muito bacana. E na minha história também tem 3 sóis baseado nisso. O que é o número 50, né? No Operate Face? Bem, o número 50, o personagem número 50, varia muito para Operate Face para Operate Face. Em alguns Operate Face, ele é o salvador que faz meio que parar as guerras, sabe? Mas em outros Operate Face, ele chega a ser um monstro que vai trazer a praga do apocalipse. Então, isso meio que varia muito de Operate Face para Operate Face, sabe? Tem, por exemplo, no Operate Face Primória, tem uma outra visão. No Operate Face... Tem vários Operate Face, só que eu nunca produzi, tá? Tem o Operate Face Apócrifo, tem outra pegada. São várias linhas temporais. Tem o Operate Face Reverberation, tem outra pegada. Então cada Operate Face tem meio que uma visão do número 50, ok? Ele seria meio que uma besta. Nesse Operate Face em questão, ele está sendo visto como o salvador que vai trazer meio que a paz para o mundo. Só que na verdade se descobre que ele é um monstro. Na verdade, ele é quase como a besta ali do apocalipse, né? É tanto que eu fiz uma ilustração, depois eu vou estar te mandando, do número 50 meio que transformado, trazendo meio que destruindo, sabe, tudo mais. Por conta da época da quarentena, o mangá, ele não deu para ser produzido totalmente em formato de mangá. O objetivo era sim fazer um mangá do Operate Face Org Gestalt, que é uma história bastante referência a Gundam, e só que a gente tava fazendo mangá e tudo mais. Teve 11 páginas ainda produzidas do mangá, mas faltou recursos financeiros. Como eu disse, eu não abro campanha de arrecadação, não tinha, e por conta da época da quarentena eu sofri muito. Então não tinha como eu retirar o dinheiro. Não tem como retirar o dinheiro da mesa para pagar uma coisa dessa, né? Então não deu para continuar a produção do mangá, mas a gente deu continuar a história do Operate Face Org Gestalt em formato de história escrita, né? E no momento eu estou postando no site Wattpad, né? Que é um site para postar história. E lá é que eu estou postando a história. E tem várias outras histórias lá. Inclusive tem uma história que eu indico muito ler, que ela faz um link muito bom. Tipo assim, que você quer entender mais sobre o Grão-Mestre Nimrod e sobre a profecia do número 50, ver a história lá que tem no meu Wattpad, que é o roubo da coroa do Rei Rato. Essa história, ela faz link com o Operate Face. Ela se passa... Eu indico ler essa história depois que assistir o episódio especial de Natal, porque é bem legal, porque meio que você vai entender melhor a história, meio que uma continuação do episódio especial de Natal, e meio que faz um link com o episódio 1. É bom ler essa história, né? O roubo da coroa do Rei Rato. E lá vocês podem ler as histórias e tudo mais no Wattpad. Então deixa eu te falar. Tu falou pra mim que tu quer em 2022 voltar. Sim. O Operate Face. Uhum. Isso é verdade, só vai voltar em 2022. Eu tive que reassistir o Operate Face pra essa entrevista, né? Então me veio aquele sentimento de retorno, sim, de nostalgia e tudo mais. Então talvez, quem sabe em 2021, mas de outra forma, ok? Não esperem um Operate Face daquela forma, não da forma de história, não é nada disso, mas da forma de produção. Então eu pretendo até mesmo fazer, né, se possível, uma campanha de arrecadamento
de dinheiro, assim, tudo mais, né, essas vaquinhas online. Aí as pessoas vão dizer, já tá querendo envolver dinheiro, já tá querendo roubar e tudo mais. Quando eu fiz a Upgrade Face, eu não pedi nenhum centavo a ninguém, eu fiz tudo tirando do meu próprio bolso, produzindo nada e tudo mais. E hoje em dia, eu já não tenho o tempo que eu tive naquela época. Como eu disse, eu abandonei a escola para fazer o Upgrade Face. Hoje em dia eu tô fazendo faculdade, não tem como eu ficar com aquele mesmo tempo. Chamar pessoa para produzir, para fazer as coisas de graça não é legal, sabe? Eu ia ter que tirar um dinheiro do meu próprio bolso para pagar essas pessoas, mas da onde é que eu ia tirar esse dinheiro? Então, para isso eu tava pensando em criar uma campanha de arrecadamento online, sabe? E eu acho assim, esse é um valor bem pífio, ok, para uma produção, mas eu acho que por volta ali de uns R$2.500 daria para produzir um episódiozinho mais ou menos, ok? Não espere uma super produção, ok? Porque não dá para produzir. Hoje em dia as coisas mudaram muito, ok? Então eu acho que 2.500 daria, né? Que eu conseguisse arrecadar esse dinheiro. Mas é outra questão, como é que eu ia arrecadar esse dinheiro com o alcance e tudo mais. Então, Pois vamos ser sinceros, né? Se até um estúdio ele pega e tem aquele episódio que é não tão bem feito, pra poder fazer aquela luta fodona. Bem, e esse 2.500 era só pra fazer o episódio 4, porque é o mínimo que eu ia precisar pra entregar um episódiozinho mais ou menos. Não é pra fazer a série toda com os 2.500, ok? Os 2.500 ali é só pra fazer um episódio. Aí as pessoas vão dizer, gente, vocês não sabem como é que o nosso dinheiro hoje em dia tá desvalorizado. Qualquer coisinha é 200 contos, gente. Não é fácil, ok? Mano, ninguém quer trabalhar de graça. Ou ele é muito teu amigo como o Alocard, ou como o outro rapaz ali, ele foi embora, mudou muita coisa na vida dele, né? Então, assim, ou você tem muito meu amigão, ou gosta do projeto, ou tu tem que pagar o cara. Então. 2.500 é muito pouco ainda, gente. Vocês não tem nem noção, ok? É porque eu acho que muita gente que vê ainda é de menor, não mexe com dinheiro e não tem tanta noção. Não tem tanta noção do valor monetário. Então, 2.500 é muito ruim, sabe? 2.500 dá pra o quê? Comprar um computador? Dá pra dar entrada. Dá pra dar entrada, gente. Meu Deus, olha quanto que. Não, isso aí não dá nem para dinheiro pro lanche. Tipo, eu tiro por mim, por exemplo. Eu tô produzindo um mangá na Shipai, e se alguém viesse me chamar pra, por exemplo, desenhar uma thumb, que eu também tenho que desenhar essa thumb do meu outro canal, eu ia ter que pedir dinheiro, eu não ia fazer de graça, porque é um tempo que te consome que tu podia estar produzindo. Eu tô dizendo isso, mas eu entendo esse ponto. Se tu fosse contratar alguém com esse dinheiro, ia ser muito. Eu realmente ia entender muito e ia te apoiar. Porque assim, eu ia estar me colocando no lugar dessa pessoa. Se ela é tão ocupada quanto eu, ela tem que ter pelo menos um cascalho caindo para poder participar, né? Como eu posso falar? Ganhando um pouco de lucro, não fazendo aquele pento que você tá trabalhando com um projeto que não vai te ajudar, por exemplo, como ajudando no seu trabalho, e já dá assim, um conforto melhor, né? Então, assim, o pessoal assim vê assim, vamos uma campanha e tal. Então, assim, as pessoas, elas não tendem a se colocar no lugar da pessoa em produções como você, eu, o Biscoito Sensei e outros youtubers. E até o Alucard, que agora tá fazendo aula pra faculdade. Então, assim, as pessoas vão ter que começar a entender o que está por trás desses projetos artísticos. Nem que seja só um anime 2D ou anime 3D, ele requer muito trabalho e esforço. Porque eu nunca publiquei uma animação, mas já tem uma animação minha feita de 5 minutos. Então, assim, imagina um episódio de Upgrade Face que tem por volta ali de 30 a 40 minutos de produção. E outra coisa, o episódio 4 ia ter que ser em 3D, porque esse 2.500 para animação 2D também, né? Pois é. Eu tiro isso pelo Salmonella, cara. Tu conhece também? Não, esse aí eu não conheço, não. Eu vou te mandar depois. O Salmonella é um YouTube de desenhos que é meio parado, porque é muito complicado desenhar como ele desenha, cara. Ele desenha no estilo do Naruto. Então é muito bacana. Então as pessoas não veem esse esforço, entende? Mas eu que já tenho que trabalhar com isso e vou trabalhar ainda, eu reconheço o teu esforço, o esforço desses grandes youtubers. E quando eles dizem que querem um dinheiro, como tu vai dizendo, né, que tu vai fazer uma vaquinha online, tu vai ter o meu completo apoio. Assim, talvez eu não consiga te ajudar com dinheiro, mas eu vou divulgar, eu vou falar e vou dar um apoio. Pra produzir o Upgrade Face, nunca ganhei um centavo
Meu canal não é como é que diz? Não conhece nada, não ganha nada, né? Não lucra nada. Não gera nada. E nunca ganhei nenhum centavo para produzir o Apprentice Face. E eu ainda consegui, com muito esforço e quase matando o episódio 3, que foi uma grande virada assim, da produção, né? Realmente foi o episódio 3, beleza, pessoal? Vocês assistem o episódio 3, vocês vão ver o esforço que teve ali naquilo, não foi fácil. Então, para produzir aquilo, sem gastar um centavo, já foi um milagre. Então, entendam isso, né? Desculpa, Spider, eu acho que o nosso tempo acabou. A gente teria mais tempo se eu realmente tivesse que trabalhar amanhã. Mas eu gostei muito de entender um pouco mais sobre o projeto de Operante Face. Eu tenho certeza que tem mais coisa. Eu tinha mais perguntas, só que o sono tá me consumindo. E eu realmente estou muito feliz de você ter dado esse tempo, a gente ter esse tempo para um pouco para conversar um pouquinho mais. Porque assim, cara, eu quando eu vi o Operante Face pela primeira vez, eu não lembro como foi, eu não lembro como eu achei, mas eu lembro que quando, assim, eu fiz o quadro Animes Brasileiros um pouco pra zoar. Mas eu queria mostrar pro povo, assim, pelo menos que fosse um canal pequeno que é o meu, existe pessoas fazendo anime brasileiras, pessoas com essa vontade de fazer, e acabei achando um pote de ouro, porque existem pessoas fantásticas, talentosas, como você, como o criador do Bombeiro Mascarado, Magma, Shaiko, Exagero Total X, que ele é muito detalhista. E eu realmente quero conhecer um pouquinho dessas pessoas, nem que seja pra, tipo assim, ser só um conhecido, mas eu quero entender um pouquinho mais sobre esses projetos, saber as coisas por trás dele e, sinceramente, conhecer o Operante Face, possivelmente seja um dos primeiros animes brasileiros que eu tenha visto, me deixou muito feliz e eu quero que o pessoal aqui do canal vá acompanhar, dê apoio ao projeto, porque eu só vejo potencial. Se eu não te visse, eu nem comentava. Então eu quero que vocês apoiem aqui o Spider no anime dele, ajudem ele, deem um like, comentem. E isso vale para todas as pessoas que estão nos animes brasileiros ou que não. Então, se você conhece um anime brasileiro, apoie, ajude, porque tem muita gente talentosa por aí, cara, que só precisa um pouco do seu apoio. Então compartilhe aí, ajude a divulgar o projeto, porque isso realmente anima a pessoa. Porque você produzindo algo, desenhando algo, ou animando algo em 3D, como o Spider faz, e ver que alguém está assistindo, ou dando like, compartilhando, falando com você, comentando coisa positiva, vocês não entendem como isso dá um feedback tão positivo, te anima, renova até seu dia. Eu duvido se o Spider não recebe um comentário positivo por um episódio que ele publica, ele não fica feliz, cara. Então, ajudem aí, pessoal. E vocês que gostam de anime brasileiro, acompanhar o Operante Face e outras obras que ele vier a fazer. Valeu, mano. E Spider, antes de encerrar esse vídeo, você tem alguma coisa a dizer? Bom, pessoal, eu agradeço pela oportunidade de ter aparecido aqui e tudo mais. E eu peço que vocês apoiem as minhas histórias e tudo mais. E pra quem pergunta, ele vai fazer alguma série animada e tudo mais, né? Como eu disse, eu pretendo retornar com o Operante Face e tudo mais, mas no futuro. E bem, no momento em questão, eu tô produzindo sim uma história animada. Com o Tony, né? O Tony vai me ajudar, o Tony tá dentro, ele vai me ajudar nesse projeto. A gente ainda tá vendo como é que vai ser a produção e tudo mais. Mas a única coisa que eu posso mostrar agora da história, né? Eu não prometo que eu vou conseguir terminar ela, porque eu já falei em vários projetos. E bem, o que eu posso mostrar é o pôster dela, que ainda está sendo produzido. O pôster tá inacabado, mas tá aí o pôster. E o nome da história por enquanto, né? O nome, por enquanto, que o nome da história é A Baleia que Devorou o Sol. Eu sei, o nome tá meio tosco, mas a gente vai pensar em um nome melhor. E tá aí a imagem e tudo mais. Eu não posso falar muito sobre o projeto, mas é isso. Vou saber mais sobre isso depois. Então, pessoal, mais uma coisa, eu esqueci.
como é que as pessoas podem estar acompanhando o seu trabalho, indo conversar com você? Você tem alguma rede social? Eu criei um Twitter, né? Mas eu não sou muito de entrar no Twitter, não. Mas qualquer coisa, se mandar mensagem lá, eu respondo e tudo mais. Eu não costumo postar muita coisa lá. Mas se entrar em contato, é só falar. Tem também o canal no YouTube. Vocês podem entrar em contato lá comigo, ok? E qualquer coisa é isso, entendeu? Bem, pessoal, esse foi o Spider, criador de Operant Face, do Carpinteiro e outros derivados de Operant Face, que eu não lembro o nome, desculpa. É muita coisa. E que ele tá criando muito mais coisa. Essa foi a nossa entrevista, e se vocês quiserem que tenha outro vídeo com o Spider, comentem. Eu vejo que ele é um cara muito cabeça, um cara muito dedicado ao Operant Face, e eu espero que um dia ele encerre, lance logo esses 25 episódios, cara. Porque não dá, cara. Não dá pra viver só com 4 episódios. Como é que eu vou entender a história? Então, pessoal, muito obrigado por assistido. Apoiem o Spider no canal dele. Acompanhem ele no Twitter. E até o próximo vídeo. Olá, viajante, você deve estar cansado depois dessa longa jornada. Obrigado por ter assistido essa entrevista. E para saber que você chegou até aqui, escreve nos comentários, pão de abacate. Beijo, te amo.